Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, professor. Desculpem o atraso, que eu estava numa aula prática ali com os alunos, mas a gente já vai agora continuar aqui. Estão visualizando a minha tela? Sim. Então tá, vamos lá. Na aula de hoje, eu vou aproveitar aqui para falar um pouquinho de um outro grupo de micro-organismos. Então, só recapitulando, nas aulas anteriores, nós começamos a ver os grupos de micro-organismos, no qual vocês vão diagnosticar no dia a dia trabalho de vocês. Nós começamos a falar sobre o grupo dos cocos gram-positivos e nós exemplificamos o diagnóstico do Staphylococcus aureus. Depois nós pegamos um outro micro-organismo que está dentro do grupo dos espiroquitídeos e vimos como é que faz o diagnóstico do treponema pálido, que é um dos representantes desse grupo dos espiroquitídeos. Então, na outra aula, nós evidenciamos que o diagnóstico microbiológico ele não é uma receita de bolo, como eu sempre tenho falado para vocês. Eu tenho que tratar especificamente de cada grupo que eu estou trabalhando e que eu estou procurando naquela minha amostra biológica. Hoje eu quero falar para vocês um pouquinho, inserir um pouquinho aqui do final do diagnóstico microbiológico, que é a bateria bioquímica. E para isso nós vamos utilizar aqui, já introduzir também um terceiro grupo de micro-organismos, que são a família Enterobacteriaceae, que está lá dentro do grupo já das bactérias, bacilos gram-negativos. Então já falamos do grupo dos cocos e agora nós vamos falar do grupo dos bacilos. Tá? Então com esse de hoje, já são 3 grupos de micro-organismos que a gente fala. Por que eu estou colocando aqui a bateria bioquímica? Porque este micro-organismo, esta família, ela é um grupo de micro-organismos que tem uma diversidade de características bioquímicas e vão ser aplicáveis aqui para o seu diagnóstico. Então, entendam, só para a gente organizar as ideias, que eu dei para vocês uma sequência didática de diagnóstico microbiológico, que começa com a análise macroscópica da amostra, depois a análise microscópica, a cultura e o último é a bioquímica. E hoje nós vamos começar a introduzir essa parte aqui da bioquímica para vocês terem um entendimento geral de como se processa, principalmente esta fase analítica. Não esqueça que nós estamos trabalhando fase analítica, né? Nós já trabalhamos teoricamente a parte pré-analítica, onde eu mostrei para vocês como é que eu coleto, como é que eu transporto diversas amostras biológicas. Acho que falamos de 6 sítios específicos. Então, só para situar, agora nós já estamos na fase analítica, onde nós estamos trabalhando microscopia, onde nós estamos trabalhando cultura, nós já fizemos isso em aula prática, e agora nós estamos pegando grupos de micro-organismos para ver como é que eu analiso eles, né? Como é que eu uso aqui nesta minha fase analítica. Então, nós vimos lá no Staphylococcus aureus que como é que eu analiso este micro-organismo? Pelas suas características macroscópicas, que são quais? São cocos gram-positivos que se agrupam em cachos de uva. Qual a característica cultural aqui na fase analítica? Nós vimos que esses micro-organismos, eles são colônias grandes, bordas bem definidas, convexas, normalmente de cor amarela, que podem produzir lise das hemácias lá no meu H-sangue, que foi o meio que eu utilizei para cultivá-lo. Depois nós vimos que bioquimicamente esse micro-organismo ele é catalase positiva, coagulase positiva, DNase positiva, que é a parte bioquímica. Então, de certa forma, nós já falamos dessa bioquímica, mas uma bioquímica mais simples, né? Com apenas 5 testes que nós vimos que é feito lá para o Staphylococcus aureus. Vamos tentar aqui também acompanhar para o treponema pálido, né?
Então, nós vimos que para o treponema pálido, normalmente, nós não vamos aplicar esta sequência que eu falei para vocês, né? É difícil fazer microscopia, ele não é um micro-organismo cultivável, consequentemente, eu não tenho como fazer a bioquímica dele, né? Exceto na fase primária da infecção, onde ainda eu consigo fazer a identificação das espiroquetas na lesão. Então, a única metodologia que eu aplicaria para o diagnóstico do treponema seria a microscopia, só que uma microscopia adaptada, né? Quando eu digo microscopia adaptada, nós vimos que o microscópio tem que ser de campo escuro, que a coloração que eu vou impregnar essa minha amostra biológica que eu fiz esfregaço na lâmina não é mais o GRAM, não é mais o Zil-Nielsen, eu vou aplicar a impregnação de uma substância contendo prata, né? Então, nós vimos que, para esse micro-organismo, essa nossa sequência metodológica ela não se aplica, a não ser uma apenas, que é a metodologia da microscopia na fase primária da sífilis. Nós vimos que, para esse micro-organismo, a gente faz o diagnóstico normalmente indireto, né? Imunológico desse micro-organismo. Então, foi isso que nós conversamos. E agora, então, de certa forma, a gente já está andando nesta fase analítica desde o início até o final, né? Então, quando eu digo do início ao final, é porque eu já analisei macroscopicamente, microscopicamente, culturalmente e agora bioquimicamente. E aí nós vamos conversar aqui dessa família, né? Como é que eu faço essa identificação deste terceiro grupo de micro-organismos importantíssimos para o diagnóstico bacteriológico. Então, vamos ver a identificação dessa família Enterobacteriaceae, o nome já diz, né? São micro-organismos entéricos, micro-organismos que vivem em intestino de determinados animais. Então, aqui nós estamos falando dos seres humanos, e esses micro-organismos vivem. Eles são uma família extensa, ou seja, são muitos integrantes dentro desta família, e eu preciso diferenciá-los quando eu encontrar dentro da amostra biológica um desses micro-organismos. Essa família bacteriana ela possui diversos patógenos, como eu falei para vocês, e causam importantíssimas infecções. Ainda há pouco eu falava para a turma de enfermagem e eles me pediram exemplo de micro-organismo que vive no nosso corpo e que tem potencialidade patogênica. E um dos que eu exemplifiquei para eles é justamente esta família Enterobacteriaceae. Este micro-organismo, como eu falei para vocês, eles vivem no nosso intestino e no intestino eles não causam problema nenhum, né? Não causa problema nenhum. Então, a Escherichia coli, que vive lá nas fezes, a Klebsiella, que vive também nas fezes, são agentes patogênicos, mas lá no meu gastrointestinal, elas não causam processos infecciosos, elas vivem lá, mas elas têm o potencial de causar infecção. Quando é que elas vão causar? Então, professor, você está falando que eles são importantes em infecções? São importantes em infecções em outros ambientes. Então, vamos lá. Esse micro-organismo, quando é carreado das fezes para um outro ambiente, dentro do corpo, né, do sistema humano, ele é capaz de causar infecções em diversos locais. Então, se ele for levado para a região genital, ele é um dos principais agentes causadores de infecção urinária. A Escherichia coli, junto com outros representantes desta família Enterobacteriaceae, elas são importantes patógenos urinários. No ambiente comunitário, que é o ambiente onde a gente vive, da comunidade, 80% das infecções urinárias, eles são causados por esse grupo de micro-organismo aqui, que é a família Enterobacteriaceae. Então, se ele vai para a região genital, ele pode causar infecção urinária. Se ele é carreado, né, porque sozinho ele não é capaz de ir, mas se ele é carreado para uma ferida operatória, lá ele causa infecção. Se ele é carreado para o pulmão, por exemplo, ele vai causar infecção pulmonar. Se ele é carreado para corrente sanguínea, lá também ele vai causar. Então, essa família, ela é altamente adaptável em diversos locais. Ela vive como um microbiota intestinal, mas quando esse micro-organismo sai deste ambiente, é carreado para outro local, ele causa diversas infecções.
Então, é por isso que esse grupo de micro-organismos é o mais preponderante no meu dia a dia de análise microbiológica, né? Ele é o principal grupo que nós encontraremos causando infecções em diversos sítios e, consequentemente, eu vou identificá-los nesses locais. Então, pode causar pneumonia, infecção na corrente sanguínea, infecção urinária, infecção em ferida operatória. Só aí eu já falei 4 sítios para vocês que pode vir a amostra e que vocês podem encontrar esses micro-organismos. Então, por isso que a gente diz, fezes tem que estar no local específico, que é o intestino delgado, tá? E sem falar nesses micro-organismos no ambiente, né? Então, quando chega a época de férias, enfim, que a população vai para praias, por exemplo, é solicitado muito que seja verificado a saneabilidade dessas águas, né, dessas praias, se pode estar propício ou não para tomar banho. E a presença desta família na água de praias, de lagos, enfim, de qualquer coleção de água, ele é um indicativo importante de que ali está contaminado, de que ali tem fezes, né? E dependendo da quantidade que se faz presente ali, eu posso liberar ou não para o banho nessa coleção de água, como eu falei para vocês. Então, vejo a representatividade dessa família, na questão ambiental, na questão alimentar, na questão de saúde pública, na qual provavelmente nós atuaremos, né? A maioria atua nessa área de diagnóstico microbiológico clínico. Então, esse micro-organismo, ele estará presente no dia de trabalho de vocês. Vocês encontrarão ele com grande frequência. Então, quais são as características aqui desta família, né? Que é a família Enterobacteriaceae. A primeira característica, eles são bacilos gram-negativos. Olha aí a nossa microbiologia básica voltando, né? Então, olha aqui, estes são os bacilos gram-negativos. Nós já aprendemos lá na microbásica que a gente faz a identificação através da característica morfotintorial. O que significa isso? Significa que eu vou avaliar 3 características: a morfologia, a coloração e o arranjo que esse micro-organismo faz aqui. Então, a característica morfológica, nós já aprendemos que eu olho para o micro-organismo isolado, né? Então, aqui esta é a morfologia bacilar, né? Como se fosse um grão de arroz, alguma coisa assim, ou um bastão pequeno, como você queira entender. Mas você vê que ele não é arredondado, né? Ele é bacilar. São gram-negativos, porque assumem aqui esta coloração, quando eu aplico a coloração de gram, assume a coloração avermelhada, rosa, né? Demonstrando que esses micro-organismos, eles têm a parede delgada, né? E tem a parede delgada. Nós já vimos que não é só interpretar se é roxo ou se é violeta e rosa, que significa que é gram positivo e gram negativo, não. Esta coloração que se apresenta aqui, ela me informa o tipo de parede que este micro-organismo tem. Então, aqui os gram-negativos, eles têm uma parede delgada. Então, eles são bacilos gram-negativos. Nós conversamos em microbásica também que o arranjo, ele não é, no caso dos bacilos, ele não é tão preponderante, mas eles possuem também a sua forma de arranjo. Vamos ver aqui se a gente encontra alguma célula que esteja agrupada, né, para a gente poder determinar. Então, a gente procura na lâmina e vê que a maioria deles, aqui eu encontro um diplobacilo, ó, 2 bacilos agrupados, né? Vejam que o tamanho dele sozinho é esse. Quando eu vejo o bacilo maior, é que eles estão agrupados, ó. Aqui eu tenho um streptobacillus, ó. Então, vejo que eu não tenho um arranjo bem definido, né? Mas o que é que eu consigo determinar aqui? Eu consigo determinar, através da morfologia, que eles são bacilos e que eles são gram-negativos. Esta é uma das características desta família Enterobacteriaceae. Eles são bacilos gram-negativos. A maioria deles são flagelados. Flagelado é aquela estrutura que nós vimos lá na microbásica também, né? Eles possuem estruturas, ó, que a gente chama de flagelos.
E essas estruturas nós vimos que servem para eles se movimentarem, né? Migrarem de um ambiente para outro. Apesar de não conseguirem percorrer longas distâncias, mas ele ainda consegue percorrer algumas distâncias. Então, por exemplo, se esse micro-organismo for deixado na porção, falei que ele causa infecção urinária, se esse micro-organismo for deixado na porção distal da uretra, ele, principalmente na uretra feminina, que é curta, ele consegue migrar e chegar na bexiga urinária, onde ele vai se estabelecer e passar a causar infecção urinária. Então vejam, olha aqui, uma estrutura bacteriana que nós já vimos, que é o flagelo, que é característica desta família Enterobacteriaceae e que potencializa a sua patogênese, porque ele consegue migrar para outros ambientes, para galgar esses ambientes e se estabelecer e passar a causar infecção, tá? Professor, onde é que eu vejo essas estruturas, né? Aqui na minha microscopia, eu estou vendo aqui os flagelos, não consigo ver. Então, eu tenho que fazer um teste para poder identificar se esse micro-organismo tem flagelo ou não. Nós vamos ver que lá na bioquímica tem um teste chamado motilidade. E este teste chamado motilidade, ele vai permitir eu dizer indiretamente se esse micro-organismo tem ou não flagelo. Não esqueça que nós estamos trabalhando com organismos microscópicos, organismos que na microscopia de luz eu não consigo determinar todas as suas características. Consigo sim determinar a morfologia e a sua coloração, né? Que é a característica da sua parede. Mas algumas estruturas eu não vou conseguir visualizar. Flagelo, fímbrias, são estruturas que eu não consigo visualizar diretamente nos meus microscópios convencionais, que eu utilizo no meu dia a dia, no meu diagnóstico, né? Ninguém vê num laboratório comercial um microscópio eletrônico de transmissão, de varredura, né? No máximo a gente vê um microscópio de fluorescência, mas a gente utiliza para determinadas situações. Então, no corriqueiro, no dia a dia, é o microscópio que a gente utiliza aqui nas aulas práticas, que também vocês irão utilizar. E este, como a gente pode visualizar na imagem, não é possível, não é suficiente eu visualizar essas estruturas. Muitos integrantes dessa família possuem cápsula. Cápsula é uma estrutura externa, nós vimos lá na microbásica. Então, as bactérias, nós temos 3 envoltórios celulares. Nós temos a cápsula, que é mais externa, nós temos a parede celular e nós temos mais internamente a membrana. Então, aquelas estruturas que nós falamos lá na microbásica das bactérias, eu conversei com vocês e falei que nem todos os micro-organismos apresentam todas essas estruturas, né? A maioria delas vai ter as duas principais, que são membrana e parede, e algumas vão possuir cápsula. Então, esta família aqui, muitos integrantes, eles possuem esta cápsula, que é o revestimento externo, né? Que se nós pudéssemos olhar aproximadamente, nós veríamos que é como se fosse um gel, né? Que reveste a superfície externa desta bactéria. Dentro dessa cápsula, eu vou ter a presença de substâncias, né? Entre elas antígeno, que é o antígeno K, ou capsular, que a gente pode chamar. É um antígeno que está envolvido na repercussão clínica no paciente, né? Produção de febre, produção de resposta imunológica, enfim, é a patogênese do micro-organismo se apressando. Então, quando eu digo micro-organismo que possui cápsula, a gente já tem que pensar que é um micro-organismo mais capacitado a sobreviver. Por que ele é mais capacitado? Porque eu conversei com vocês e eu mostrei para vocês que a função da cápsula é qual? Voltem lá na microbásica e dê uma olhada. A função é reserva de nutrientes e adesão celular. Duas principais desse gelzinho que está revestindo aqui a superfície dessa célula que a gente chama de cápsula. Então, quem possui cápsula, ele está bem mais capacitado a sobreviver em diversos ambientes. Não é à toa que eu acabei de falar para vocês no início da aula que esse micro-organismo é um dos principais
agentes causadores de infecções em diversos locais. Por que eles causam infecções em diversos locais? Porque eles têm estruturas, têm capacitação para se desenvolver nesses diversos locais. A sua membrana, que é aqueles envoltórios que eu falei para vocês, né, dos 3 envoltórios, cápsula, parede e membrana. A sua membrana, a membrana dos gram-negativos, ele possui os lipopolissacarídeos, que estão envolvidos na repercussão, por exemplo, como febre no hospedeiro, quando eles causam, quando eles se estabelecem, quando eles passam a causar infecção. Então, eles têm na membrana celular lipopolissacarídeos, e isso é importante para o estabelecimento da infecção. Eles têm também as fímbrias, como eu falei para vocês. Então, se tem cápsula, se tem fímbria, ele tem 2 estruturas que os capacitam a aderir na superfície de determinado epitélio, né? E quando micro-organismo que tem aderência em superfície, significa que ele está mais capacitado a não ser retirado dali e a permanecer naquele ambiente, se multiplicar e passar para gerações posteriores ao seu material genético, e ao se multiplicar estão causando o que a gente chama de processo infeccioso, tá? Eu queria que vocês entendessem que os micro-organismos, esses que a gente está falando aqui, os micro-organismos que vocês vão diagnosticar, eles não têm noção de que estão no ser humano, né? Eles apenas sentem o ambiente e eles querem o que todo ser vivo quer, um ambiente propício para se desenvolver, para se multiplicar. Igual nós, seres humanos, queremos. Nós queremos uma casa confortável, uma temperatura adequada, alimentos adequados. Então, os outros seres vivos, que são os micro-organismos que a gente está falando, eles querem a mesma coisa, né? Então, eles não são maus, não. Eles apenas foram levados para aquele ambiente, conseguiram se adaptar naquele ambiente e faz o que todo ser vivo faz. Se estabelece, se multiplica, tá certo? Só que esse estabelecimento e essa multiplicação, ela vai trazer problemas para quem? Para o hospedeiro, para o local que ele está se estabelecendo, tá? Tá ok? Só para a gente não ter essa visão de que, porque muitas das vezes a gente fala em agentes patogênicos, a gente tem aquela ideia de que é intencional, né? Que o micro-organismo entra ali no ser humano para causar dano, não. Ele é levado para lá, ele nem sabe sequer se está em um ser humano ou se está em outro ambiente. Ele apenas consegue sentir o ambiente e, se ele conseguir se estabelecer naquele ambiente, ele vai se multiplicar. Só que essa multiplicação, como eu falei, ela está envolvida no que a gente chama de infecção e vai trazer repercussões e vai trazer danos para o nosso sistema. Então, além do LPS e das fímbrias, eles têm porinas, né? E essas porinas, elas estão relacionadas com resistência a antimicrobianos. Lembra que a aula que nós tivemos sobre resistência? Nós vimos que esses poros de superfície, eles podem ser modificados, né, para não permitir a entrada de antimicrobianos, tá? Então, eles não permitem a entrada desses antimicrobianos. E se eles têm, né, se esta família tem, é uma família altamente capacitada a resistir, a criar resistência a antimicrobianos. Eu queria compartilhar com vocês aqui uma informação, porque, como eu sempre falo para vocês, o conhecimento, ele não é estático. O conhecimento, ele é dinâmico. A gente continua aprendendo desde que a gente nasce até quando a gente morre. E eu me deparei com uma situação, um determinado momento em um ambiente hospitalar, em que eu precisei sentar, pensar, buscar o meu conhecimento, organizar as minhas ideias para entender o que estava acontecendo. Eu acabei de falar para vocês que esta família Enterobacteriaceae, ela vive no intestino, e que lá no intestino ela não causa infecção. E o que eu me deparei no meu dia a dia foi que eu vi um exame laboratorial em que a amostra coletada era um suave retal, né? Acompanhem comigo, vamos tentar organizar a ideia. Era um suave retal
Este suave retal foi identificado a Escherichia coli. Aí a minha pergunta é, mas se é suave retal, é do gastrointestinal, esse micro-organismo já vive nesta região. E eu acabei de falar para vocês que ele é microbiota normal, é considerado microbiota normal lá neste ambiente. Então, por que o laboratório enviou este diagnóstico de Escherichia coli de um suave retal da região gastrointestinal? Então, normalmente, isso seria lá considerado microbiota, mas foi enviado e, inclusive, o paciente iniciou tratamento com antibiótico para esse micro-organismo. E aí eu fiquei na grande dúvida, né? Será que eu estou ensinando errado? Será que o meu conhecimento não é suficiente para isso? E aí eu continuei lendo o exame e vi que o micro-organismo tinha sido solicitado cultura de suave retal e ele pedia para ver se esse micro-organismo lá ele tinha resistência a um determinado antimicrobiano, né? E quando eu fui ver o resultado, essa Escherichia coli era uma Escherichia coli multiresistente. Ela tinha resistência a diversos antimicrobianos. Tá certo? Então, qual era a preocupação da equipe que solicitou esse SWAB? Era que este micro-organismo, veja, ele é resistente a muitos antimicrobianos. Vocês já pensaram ele sair desta região anal, dessa região gástrica, ir para o pulmão, causar uma pneumonia? O problema lá seria grande. Então, a antecipação da equipe era no sentido, vamos verificar se aqui no gastrointestinal eu tenho esses patógenos desta família e se eles são multiresistentes. Então, a identificação e o tratamento que foi feito é porque esse micro-organismo, apesar de estar no gastrointestinal, mas ele é multiresistente. E se ele sair de lá, ele vai causar grandes problemas em outros sítios. Na corrente sanguínea, no pulmão, em qualquer local que ele fosse, iria causar problema. Então, eu já entro em contrapartida para tentar conter, manter ele ali nesse local. Entenderam a situação, pessoal? Sim, professor. Então, é com essas situações que vocês vão se deparar no dia a dia de vocês. Situações que vão desafiar o conhecimento que vocês têm, tá bom? Então, pensem, analise, continue estudando, continue buscando, continue organizando as ideias de vocês. Então, esses micro-organismos dessa família aqui, eles são altamente propensos a desenvolver resistência a antimicrobianos. Essa resistência está envolvida também porque eles têm muitos plasmídios, ó. Então, diferentes tipos de plasmídios, cada integrante dessa família tem. E uma das coisas que a gente viu lá também é que plasmídio está envolvido com resistência. Desde que esses plasmídios tenham um gene envolvido na promoção de resistência a antimicrobianos, tá certo? Então vejo que nós estamos conversando aqui sobre esse grupo de bacilos gram-negativos, sobre essa família Enterobacteriaceae, e vejam por que é que ela é o primeiro colocado, né, em causar infecções em diversos sítios, por causa dessas características. E vejam que elas estão acumulando diversas características, né, que os capacita a ser realmente um dos principais agentes que nós vamos ver no nosso dia a dia de trabalho. Eles são anaeróbio facultativo, e eu tenho falado isso para vocês, desde lá do Staphylococcus aureus. Ó. O Staphylococcus aureus era anaeróbio facultativo, o treponema pálido era anaeróbio facultativo. Olha aqui a família Enterobacteriaceae, anaeróbio facultativo também. Eu já comentei isso com vocês mais de uma vez, que quem é capacitado a sobreviver em diversas atmosferas de oxigênio está em vantagem em relação em quem só consegue viver na presença ou na ausência de oxigênio. Então, quando eu digo que essa família ela causa infecções em diversos locais, uma das características não interessa se tem ou não oxigênio naquele ambiente, eu consigo sobreviver neste ambiente. Então, se é na corrente sanguínea, que apesar de ter oxigênio, mas o oxigênio complexado lá nas hemácias, lá na hemoglobina,
ele consegue sobreviver, né? É um ambiente que ele consegue sobreviver. Se é uma região mais profunda, um órgão mais profundo, ele também vai conseguir se estabelecer, porque tendo muito oxigênio, tendo pouco oxigênio, ele consegue sobreviver. Outra característica é que eles são fermentadores da glicose. Glicose é aquela moeda energética, aquele açúcar que nós bem conhecemos e que está presente em grande quantidade. Então, eles acessam estas vias glicolíticas. Então, por exemplo, nós seres humanos utilizamos muito a glicose, né, para promover as nossas moedas energéticas lá na nossa mitocôndria, né? Então, é por isso que nós nos alimentamos, é por isso que nós obtemos desses alimentos diversas substâncias, dentre elas os açúcares que nós vamos utilizar. E esse micro-organismo também, por ser um fermentador da glicose, e se ele estiver no meu ambiente corporal, seja qual o ambiente for, ele vai encontrar a glicose. E é uma molécula importantíssima para ele utilizar. E se ele fermenta, significa que ele utiliza. Então, é mais um ponto positivo. É diferente de um micro-organismo que, por exemplo, só consegue assimilar ou utilizar um determinado açúcar, né? Se ele for muito seletivo para um determinado tipo de açúcar, então ele já está em desvantagem. Aqui, a família Enterobacteriaceae, nós vamos ver que ela fermenta diversos tipos de açúcares. E isso também os capacita a sobreviver em diversos ambientes. São oxidase negativo, é uma característica importante. Oxidases são grupos de enzimas intracitoplasmáticas, né, presentes aqui nesses micro-organismos, estão dentro aqui do seu citoplasma. Por que eu digo que esta característica é importante? Porque vejam só, dentro deste grupo bacilos gram-negativos, eu tenho outros grupos, outras famílias, né? Nós estamos falando de uma família Enterobacteriaceae. Mas dentro dos bacilos gram-negativos, eu tenho famílias como, por exemplo, a Pseudomonace. Lembra, Renato, que você estava trabalhando com a Pseudomonas? E ela pertence à família Pseudomonace. Ela é um bacilo gram-negativo. Só que ela é um bacilo gram-negativo oxidase positivo. Então, vamos criar uma situação aqui. Imagina que eu estou com uma pneumonia, foi solicitado uma análise de aspirado broncoalveolar, chegou para eu analisar esta amostra. Quando eu começo a analisar, eu olho microscopicamente e eu identifico que tem lá neste lavado a presença de bacilos gram-negativos. Pronto. Eu cheguei a um grupo, mas é um grupo grande. Agora eu tenho que procurar características peculiares para poder dividir isso em grupos menores. E uma das coisas que a gente faz, um dos primeiros testes que a gente faz, é o teste da oxidase. Quando eu faço o teste da oxidase, eu já divido estes bacilos gram-negativos em dois grupos menores. Os que são oxidase positivos e os que são oxidase negativo. No grupo dos oxidase positivos, pode ser a Pseudomonas, que ela também causa pneumonia, e no grupo da oxidase negativa, pode ser um integrante desta família Enterobacteriaceae, visto que eles também causam pneumonias. Tá certo? Então, vejam como estes simples testes, ou saber que esta família é oxidase negativo, é importante para eu fazer para triar, né? Então, eu estou num grupo amplo de bacilos gram-negativos. Quando eu faço o teste da oxidase, eu já divido este grande grupo em dois grupos menores. E isso já vai facilitar a minha análise, tá? Então, vejo que é como se fosse um teste de triagem. Saber quem é oxidase positivo e negativo me permite colocar em dois grupos, colocar esses bacilos gram-negativos em dois grupos menores. Como eu falei para vocês, nutricionalmente, esses micro-organismos, eles não são tão exigentes, né? Então, eles metabolizam diversas substâncias.
Então, eles metabolizam carboidratos, proteínas, aminoácidos, lipídios, ácidos orgânicos. Então, nutricionalmente, ele também não é exigente, né? Isso é característico. Então, por exemplo, se eu chego em determinado sítio e lá só tem um determinado carboidrato, eu consigo assimilar, porque ele consegue assimilar diversos, tá? Então, isso é uma característica também importante. Essas características, né, quando eu já falo aqui da fermentação da glicose, da metabolização de carboidratos e proteínas, isto eu não consigo ver no microscópio, precisam de convir comigo. Eu consigo ver uma fermentação no microscópio acontecendo? Não. Eu consigo ver uma fermentação em determinados meios de cultura. Então, por exemplo, o CLED, que foi um meio que nós já conversamos, as colônias que ficam amarelas, significam que o micro-organismo é fermentador. Então, no meio de cultura, ele já me revela uma característica que é bioquímica, que é do interior desta célula, que eu não teria como visualizar de outra forma. E eu complemento isso vendo, por exemplo, esta metabolização de proteínas, metabolização de carboidratos, aminoácidos, lipídios, ácidos orgânicos. Eu posso ver isso através dessas propriedades. Eu posso avaliar essas propriedades metabólicas, ou seja, ela utiliza determinado carboidrato ou não. Eu posso fazer o teste, e esses são os testes bioquímicos que nós vamos ver. Então, aqui, quando eu utilizo, por exemplo, eu quero saber se a bactéria ela é fermentadora. Eu pego um meio de cultura que tenha o açúcar. Então, aqui eu quero verificar se ela é fermentadora da glicose. Então, no meu meio de cultura tem lá todos os nutrientes para ela se multiplicar, e além disso tem o açúcar conhecido, no caso, que é a glicose. Este meu meio, como no caso lá do CLED, tem um indicador de pH ou qualquer outro tipo de indicador de mudança de cor que vai me revelar indiretamente se ele está utilizando aquele açúcar ou não. Então, lá no CLED, quando a bactéria utiliza o açúcar, as colônias ficam amarelas. Quando a bactéria não utiliza, as colônias ficam da mesma cor do meio, que nós vimos lá que são meios esverdeados, meios azulados, né? Então, a colônia vai ficar desta mesma forma. Então, vejam que eu não estou vendo a fermentação da glicose acontecer diretamente. Eu estou vendo apenas a repercussão, que é a mudança de cor que está acontecendo. E aqui nos testes bioquímicos que nós vamos começar agora, a maioria deles, né? Todos, nós não vamos conseguir visualizar o fato acontecendo, né? Eu vejo a repercussão. Então, eu vejo a mudança de cor, eu vejo a formação de bolhas, eu vejo o micro-organismo se movimentando indiretamente, tá? E é isso que a gente utiliza. Então, a gente utiliza a avaliação dessas propriedades metabólicas para classificar esses micro-organismos, né? Para identificar o seu gênero, para identificar a sua espécie. Essa aqui como eu falei para vocês, essa família ela é bem ampla, né? Então aqui tem essa tabela eu tirei do livro de referência de vocês, que é o Kahneman, né? Que é aquele livro grandão que tem na nossa biblioteca. Então lá eu tenho essa tabela que é as principais características para identificação das Enterobacteriaceae, ou das famílias da Enterobacteriaceae mais comuns, né? Então, só para mostrar para vocês aqui quem é que está dentro desta família. Ó. Vamos lá. Escherichia coli, vamos ver aqui outro que a gente conhece. Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, são micro-organismos que a gente mais conhece no nosso dia a dia, ó. No nosso dia a dia, nós já ouvimos falar alguma vez desses micro-organismos. Por que eu afirmo isso para vocês? Porque já ouvimos falar muitas vezes na Escherichia coli. Em 2009, nós vimos surgir as Klebsielas produtoras de carbapenemase, que é a KPC, que vocês vão ver muito em ambiente hospitalar. Quando vocês forem analisar uma amostra de ambiente hospitalar, vocês vão encontrar muito esse micro-organismo, né? O Proteus mirabilis, que também está envolvido em causar infecções urinárias, tá?
Então, nós temos aqui ó, uma diversidade de representantes, e eu só estou falando dos mais comuns, dos micro-organismos que mais eu consigo encontrar no meu dia a dia de trabalho. Tá? Esses micro-organismos, então, professor, então qual é a característica deles? Já conversamos anteriormente. Eles são bacilos gram-negativos, fermentadores da glicose, oxidase negativo, né? Essas são as características que eu conheço sobre eles. E agora eu vou analisar as suas características, que a gente chama de características bioquímicas. E como nós vemos aqui, as características bioquímicas, a análise bioquímica desse micro-organismo, ela é bem mais ampla do que aquela que nós vimos lá para o Staphylococcus aureus, que era apenas 5 testes, né? Aqui eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12. Eu tenho 14 testes que eu faço aqui para fazer a identificação desse micro-organismo, tá? Então, só para exemplificar aqui, e nós não vamos comentar todos esses testes bioquímicos, porque isso aqui é papel da Microclínica 2. Lá vocês vão ter um enfoque mais pontual sobre isso que eu estou falando para vocês. Estou falando aqui para vocês que é para vocês terem ideia de que o ponto do diagnóstico que nós estamos trabalhando é o ponto da fase analítica. E a bioquímica, ela está na fase analítica, como eu falei para vocês. A microscopia, a cultura e a bioquímica são as metodologias que normalmente a gente aplica na fase analítica. Então, não tem como, senão ficaria incompleto aqui, não tem como eu não falar um pouco para vocês sobre esta bioquímica, e eu vou falar ela aqui dentro da família Enterobacteriaceae. E como eu falei para vocês, possui cerca de 14 testes, como a gente vê aqui, e cada teste desse eu vou aplicar, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho a característica bioquímica da Escherichia coli. Ó, ela fermenta, o teste do Kia é um teste que verifica a fermentação. Então, ela fermenta 2 tipos de açúcares, né? Normalmente glicose ou galactose. A gente tem que ver qual é o açúcar que está presente no teste que eu estou realizando. Então, aqui ela fermenta 2 tipos de açúcares. Nós vamos já ver o que significa esse AA. Ela produz gás, ela não produz sulfeto de hidrogênio. Isso aqui é a característica bioquímica dela. Ela é positiva para o vermelho de metila, ela é negativa para o Voger-Proskauer, ela é indol positivo, ela é citrato negativo, ela é PAD negativo, ela é urease negativo, ela tem motilidade, tá vendo aqui? O teste que eu falei para vocês lá, quando eu falei para vocês que a família é uma família de bacilos gram-negativos flagelados, a maioria deles tem flagelos, né? Professor, todos os integrantes têm? Não. A gente vê aqui, por exemplo, que este grupo aqui, vamos lá, vamos pegar um grupo aqui que não tem motilidade, que tem motilidade, ó. Uns têm, como a Escherichia coli, outros não têm, tá vendo? Uns têm, outros não têm. Mas a gente vê aqui que a maioria, ó, maioria dos integrantes da família possui o quê? Motilidade. É um teste que eu vou mostrar para vocês como é que é feito para determinar se este micro-organismo possui ou não motilidade. No caso da Escherichia coli, ela é motilidade positiva, então significa que ela tem flagelo. Lisina positivo, arginina positivo numa determinada porcentagem, ornitina também, e ONPG, que é também um teste de fermentação positivo, tá? Então, este é o perfil bioquímico da Escherichia coli. Quando eu for aplicar esses testes aqui, ó, quando eu for fazer esta bateria de testes, e eu identificar este perfil bioquímico, significa que eu acabei de identificar a espécie. Eu vou regredir um pouquinho para a gente entender um pouco melhor disso. Vamos criar uma situação.
Então, chegou uma amostra de urina para eu analisar. Vamos tentar acompanhar esta minha análise, a fase analítica. Então, entendam que já foi coletado, já foi transportado adequadamente, e agora eu vou entrar aqui na minha fase analítica. Primeira coisa que eu vou fazer, características macroscópicas da amostra. Vou ver se está alterado ou não o aspecto desta amostra. Vou analisar microscopicamente, né? Então, vejo que eu estou aqui enfocando para a família Enterobacteriaceae. Então, microscopicamente, o que eu deveria ver se é a família Enterobacteriaceae que está causando infecção urinária? Bacilos gram-negativos. Então, na minha microscopia, eu veria bacilos gram-negativos. Na minha cultura, já que a urina eu estou utilizando o meio CLED, eu veria colônias amareladas, e quando eu fosse olhar microscopicamente essas colônias, eu deveria comprovar novamente que são bacilos gram-negativos. E antes de eu começar a fazer estes testes bioquímicos que eu estou mostrando para vocês, eu faria o quê? O teste da oxidase que eu falei para vocês, que é o teste que me diz, olha, então o que foi que eu já vi para trás? Eu já vi que são bacilos gram-negativos, mas eu preciso saber se eles são oxidase positivo ou negativo. Na situação, se eu fizesse oxidase e desse negativo, mais um ponto positivo para a família Enterobacteriaceae. Então, já tenho informação, bacilos gram-negativos, já tenho a informação de que ele é fermentador da glicose, porque eu vi isso no meu meio de cultura, e eu já tenho a informação agora, uma terceira informação, que eles são oxidase negativo. Essas três características observadas, elas são peculiares desta família Enterobacteriaceae. Então, eu estou no caminho aqui da família Enterobacteriaceae. Então, eu já sei a qual família pertence, mas eu preciso determinar a espécie. E a espécie eu só consigo fazer analisando as características bioquímicas. Aí eu peguei, fiz esses 14 testes aqui, e eu fiz a leitura, né? Lógico, quando eu faço o teste aqui da fermentação, eu tenho dois possíveis resultados: fermentou ou não fermentou. Quando eu faço aqui o teste da produção de gás, eu tenho duas possibilidades: produz gás ou não produz gás. Então, quando eu fizer a leitura destes meus testes, eu vou comparar se a leitura que eu fiz, ela se encaixa em qual perfil bioquímico destes integrantes desta família. Então, se o perfil bioquímico se encaixa no perfil da Escherichia coli, eu acabei de fazer a identificação da espécie Escherichia coli. Se o perfil bioquímico que eu obtive como resultado após fazer esses testes for da Klebsiella pneumoniae, eu vou encaixar, né? Se encaixou perfeitamente nesse perfil. E aí eu vou dizer, então, que esse micro-organismo que eu acabei de identificar é Klebsiella, é da família Enterobacteriaceae e que ele é identificado como Klebsiella pneumoniae. Vamos comparar a característica. Então, professor, você está falando que cada micro-organismo tem apesar de eles serem da mesma família, mas eles têm perfis bioquímicos diferentes? Sim, isso é uma verdade. É igual à nossa família. Todos somos integrantes de uma família. Mas eu pergunto, na família de vocês, todo mundo é igual? Não, né? Nós temos diferenças, nós temos peculiaridades. E aqui dentro da família Enterobacteriaceae, os integrantes dessa família, eles vão ter as suas peculiaridades. É lógico que eles vão compartilhar muitas características. Quais são as características que eles vão compartilhar? Todos são bacilos gram-negativos, oxidase negativos, fermentadores da glicose. Estas características eles compartilham, porque eles estão dentro da mesma família. Agora, eles têm divergências pequenas, e muitas dessas divergências elas são bioquímicas, como a gente vai poder observar aqui. Então, vamos comparar a Klebsiella pneumoniae com a Escherichia coli, tá certo? Vamos lá, deixa eu ver se eu não tenho... não tenho aqui. Vamos lá.
acompanhem comigo. Vamos lá, fermentação. A Escherichia coli fermenta 2 açúcares. Vamos lá para a Klebsiella pneumoniae. Ela também fermenta os 2 açúcares que tem neste teste. Então, se eu fizesse só esse teste, eu não ia conseguir diferenciar uma da outra. É por isso que eu faço uma bateria deles. Vamos lá para o segundo teste. A Escherichia coli, ela produz gás. Vamos lá para a Klebsiella pneumoniae. Ela produz gás e produz em grande quantidade. Veja que eu tenho 2 mais aqui. Não significa que ela produz em grande quantidade. Então, veja que eu já fiz 2 testes bioquímicos. Um de fermentação e um de produção de gás. E eles não foram suficientes para diferenciar esses 2 micro-organismos. Vamos lá para o terceiro teste. A produção de sulfeto de hidrogênio. A Escherichia coli não produz. Vamos lá para a pneumoniae. Ela também não produz. Então, vejam o quão são parecidos esses 2 integrantes dessa família. E se eu fizesse esses 3 testes, não seria suficiente para diferenciar um de outro, tá? Então, a identificação da espécie significa diferenciar um do outro. Vamos lá. O vermelho de metila, a Escherichia coli é positivo. Vamos lá para a Klebsiella pneumoniae. Opa! O vermelho de metila, a pneumoniae é negativa. Encontrei a primeira diferença entre eles, entre esses 2 integrantes dessa família Enterobacteriaceae, tá? É suficiente? Não, vou continuar, né? Vou terminar a minha bateria aqui. Vamos lá. Vogelproskauer positivo, aliás, negativo para a Escherichia coli. Vamos lá para aquele, ele é negativo para a Escherichia e positivo para a Klebsiella. Encontrei a segunda diferença entre esses 2 integrantes. Vamos lá ver quantas diferenças tem entre esses 2 micro-organismos. Vamos lá. Vogelproskauer. O próximo, Endol. Positivo, a Escherichia coli e a Klebsiella pneumoniae, negativo. Já temos 3 diferenças bioquímicas aqui. Citrato. A Escherichia coli é positivo, aliás, é negativo, e a pneumoniae a Escherichia coli é negativo e a pneumoniae é positivo. Quarta diferença. Vamos lá para o PAD. A Escherichia coli é negativa, a pneumoniae também. Urease, negativo, vamos lá. Urease, Escherichia coli negativa e a Klebsiella pneumoniae positiva. Já 5, né? 5 diferenças. Motilidade. A Escherichia coli tem motilidade, a Klebsiella não tem. 6 diferenças. A lisina, a Escherichia coli é positiva, aqui também é positiva. A arginina fica intermediário, porque aqui pode ser negativo e aqui também. Aqui também fica indeterminado. E aqui eles são positivos para o NPG. Tanto a Escherichia coli como a Klebsiella. Então, nós vemos que entre esses 2 micro-organismos, temos 6 diferenças bioquímicas. Tá certo? Então, eles estão dentro da mesma família, mas eles têm o quê? Características diferentes, características bioquímicas diferentes. Professor, então não seria possível diminuir essa quantidade de testes? Não. Não, porque esses 2 integrantes que eu exemplifiquei para vocês, eles são distantes, né? Eles têm grandes diferenças, e tem 6 diferenças. Mas tem alguns integrantes dessa família que são tão parecidos, que às vezes eles são diferenciáveis por um único teste. Vamos comparar agora 2 integrantes dessa família. A Klebsiella pneumoniae, que a gente estava conversando. Agora nós não vamos comparar ela mais com a Escherichia coli. Vamos comparar ela com a Klebsiella oxytoca, que é um micro-organismo muito semelhante, eles são. Então vamos lá. Vamos pegar os nossos testes. A fermentação, a pneumoniae fermenta 2 açúcares, a oxytoca também. A pneumoniae produz gás, a oxytoca também. Não produz sulfeto de hidrogênio, a oxytoca também não produz. O vermelho de metila, os 2 são negativos. Vogelproskauer, os 2 são positivos.
O indol é que difere elas, está vendo? A pneumonia é negativa e a oxitoca é positiva. Então, o único teste aqui que diferencia elas é do indol. Vamos continuar e ver se os outros são parecidos, ó. Então, citrato positivo, PAD negativo, urease positivo, motilidade negativo, lisina positivo, arginina negativo, ornitina negativo, ONPG positivo. Então, se a gente pegasse uma analogia do nosso dia a dia, essas duas bactérias elas são praticamente gêmeos univitelinos. São muito, muito, muito parecidos. Olha só a diferença delas. É uma pequena diferença. É a única característica bioquímica que diferencia uma da outra. Então, aqui a gente entende a importância de eu fazer uma bateria de testes. Porque se eu escolher apenas alguns, então vamos dizer que eu escolhi aqui alguns testes e deixei o indol de fora. Eu ia dizer nessa situação, se eu não tivesse feito o indol, olha, o que eu encontrei foi a pneumonia, mas poderia ser a oxitoca, porque ela é igual, né? Elas são diferenciáveis apenas por esse teste. Então, quando a gente fala em teste bioquímico, a gente fala de uma bateria de testes, que é justamente para contemplar todos os micro-organismos integrantes desta família, mesmo aqueles que sejam muito, muito, muito parecidos. Então, por isso, a gente vai fazer testes bioquímicos. Bateria bioquímica é o que normalmente a gente fala, né? Eu vou fazer uma bateria bioquímica. Não é um único teste, não é suficiente. Mas, professor, eu vou precisar fazer todos esses 14 testes no meu dia de trabalho, eu vou perder o meu dia todo fazendo esses testes. Nós não podemos esquecer que nós estamos conversando teoricamente e que a minha vivência, né, do dia a dia no laboratório, ela é um pouco diferenciada. Eu posso comprar kits para fazer esse teste, né? Atualmente, nós temos, e já está implementado e praticamente nos maiores laboratórios já tem, que são os métodos automatizados. Eu não vou fazer cada teste desse num tubo, porque imagina eu processar 1000 amostras, e aí eu tenho aqui 14 testes. Multiplique 1000 vezes 14 para ver a quantidade de tubo que vai dar, né? Então, no meu dia a dia, eu vou analisar eles em baterias mais compactas. Então, por exemplo, eu tenho tubos, que em um único tubo eu faço 5, 7 testes no mesmo tubo. Eu tenho equipamentos automatizados que vão fazer uma bateria desses testes bioquímicos, né? Eu só preciso, lógico, manipular o equipamento, eu só preciso isolar o meu micro-organismo, fazer a inoculação, porque isso o meu equipamento não vai fazer, tá bom? Então, a gente está falando aqui, eu não quero que vocês se assustem, né? Nós saímos de uma bateria de 5 testes lá no Staphylococcus aureus e passamos aqui para uma bateria de 14 testes, mas eu tenho, por exemplo, o LIA, que é um único tubo em que eu vejo 5, 7 testes, tá? Isso é que vocês vão fazer no dia a dia de vocês. Eu estou fazendo aqui de forma expandida, porque agora nós estamos criando um arcabouço teórico para nos utilizarmos no nosso dia a dia de trabalho, tá? E por isso é que eu vou falar de alguns testes desse que eu considero muito importante, porque muitas das vezes eu vou, se eu não entender isto teoricamente, eu só vou fazer trabalho técnico, tá? Eu vou ver, olha, o fabricante me diz que se ficar amarelo, significa que fermentou. Se não ficar amarelo, significa que não fermentou. Isso é um trabalho técnico, eu aprendi superficialmente. E aqui nós, em processo de formação, nós precisamos conhecer muito mais do que isso, muito além do que isso, né? Eu preciso saber como é que funciona por trás. Então, cada teste deste tem um princípio. Então, nós vamos falar aqui um pouquinho para vocês sobre alguns testes, como, por exemplo, o teste de fermentação, né? Então, eu falei para vocês que essa família que a gente está conversando, ela é uma família fermentadora de glicose, né? Ou de lactose, né?
nós vimos que ela é capaz de fermentar diversos tipos de açúcar. Então, como é que eu vou fazer? O que é que está por trás disso? Por que é que foi montado um teste chamado aqui KIA, por exemplo, para verificar se os integrantes desta família fermentam ou não determinado açúcar? É porque eu já sei, como eu falei teoricamente, que eles são fermentadores de açúcares. E o que é que significa fermentar? Fermentar significa eu pegar uma molécula mais complexa, assimilá-la, utilizar o meu arcabouço transformando ela numa molécula mais simples e pegar as partes desta molécula que eu acabei de desfazer ela e utilizar no meu metabolismo, né? Então a fermentação, vamos lá, vamos verificar aqui a fermentação da lactose. Então a lactose, qual é o conhecimento que eu preciso ter, ó? A lactose é um açúcar formado pelo um dímero, chamado, ó, por dois açúcares, né? Um dímero. É formado pela glicose e pela galactose, tá? Então, quando eu digo, olha, este meu leite é com lactose, o que significa? Que lá dentro do leite tem um açúcar, um dímero, formado por glicose e galactose. Esses dois açúcares, eles estão ligados por uma ligação chamada beta-galactosídica. É essa que faz a ligação desses dois açúcares. Então, vocês vão de convir comigo que a lactose é um açúcar complexo, né? É um dímero, é uma molécula complexa. E para que a bactéria aqui, ó, o nosso bacilo, utilize ela, ele precisa entrar na célula bacteriana. E não é qualquer coisa que entra em célula bacteriana. Nós conversamos isso quando falamos da morfologia das estruturas bacterianas. Nós vimos que membrana celular ela é seletiva, a parede celular ela é seletiva, então ela é permeável, mas ao mesmo tempo seletiva. Ela seleciona o que entra e o que sai da célula bacteriana, né? Então é para isso que servem os envoltórios celulares que nós vimos lá. Então, para que este açúcar entre nesta célula bacteriana, tem que ter um poro aqui na superfície. Um poro que permita a entrada deste açúcar. Então, aqui, ó, o açúcar entrou através de um poro. E agora está dentro do citoplasma da célula bacteriana. Está aqui, ó. A lactose está aqui dentro. Agora, eu preciso ter arcabouço bioquímico ou enzimático para poder utilizar essa molécula. Então, veja que não é só permitir a entrada, é ter como utilizar esta molécula. E esta bactéria aqui, ela tem uma enzima dentro do seu citoplasma chamada beta-galactosidase. Adivinhe o que é que essa enzima bacteriana faz? Ela quebra esta ligação beta-galactosídica, né? Então, a beta-galactosidase bacteriana quebra o açúcar, ó. Quebra esta ligação e agora ela tem dois açúcares, ó. A glicose sozinha e a galactose sozinha. Significa que ela vai utilizar os dois açúcares? Ela pode ter arcabouço bioquímico para utilizar um ou outro. Aqui, no caso, a bactéria, ela utilizou a galactose, ó. Então, utilizou o açúcar galactose no seu metabolismo, para a produção da sua moeda energética, mas ela não tinha como utilizar a glicose, porque ela não tem arcabouço bioquímico, enzimático para utilizar a glicose. E é lógico que essa glicose não vai permanecer dentro da célula. Ela joga para fora, ó. Joga aleatoriamente? Não, ela também externaliza através de um poro, né? Ela externaliza. Olha aí, a glicose saiu. Então, ela utilizou a galactose, jogou a glicose para fora. E ainda mais, da utilização desta galactose, ela produziu subprodutos, que também ela não vai utilizar no seu metabolismo e ela excreta, ela joga para fora. Então, ácido pirúvico, ácidos mistos, ela vai jogar para fora da célula, tá certo? Então, isso que nós vimos aqui é o que a gente chama de assimilação de um açúcar. Para que haja essa assimilação, nós vimos que a bactéria ela tem que ter todo um arcabouço bioquímico, né? Um poro para permitir a entrada da molécula,
uma enzima para quebrar esta molécula, um grupo de bioquímico enzimático para utilizar um dos açúcares, e o que ela não utiliza, ela excreta, ela joga para o meio, né? Então, isso que nós acabamos de ver é a fermentação. Ela está fermentando este açúcar. Mas por que ela fermentou? Fermentou, ou seja, transformou uma molécula complexa em uma molécula menos complexa, utilizando partes dessa molécula no seu metabolismo. Quem vai conseguir fazer isso? Quem tem toda essa estrutura, poros, enzimas para fazer isso. Quem não tiver, vai fazer isso? Não. Então, quando eu falei para vocês lá inicialmente, quem é fermentador e quem não é fermentador? Quem é fermentador é quem tem todo este arcabouço para utilizar a molécula. E quem não é fermentador significa que ele não tem este arcabouço para utilizar. Então, por exemplo, se a bactéria não tiver o poro para entrar esta lactose, ela vai entrar na célula? Não, não tem por onde entrar. Vamos imaginar uma outra situação. Ela tem o poro por onde entra a lactose, mas ela não tem a enzima lá dentro do seu citoplasma. Ela vai conseguir processar esse açúcar? Não, tá? Então, veja que eu tenho que ter diversas estruturas para poder utilizar este açúcar. É isto que vai estar acontecendo quando eu falar que a bactéria é fermentadora, né? Mas eu vejo isso acontecendo? Não, eu preciso visualizar isso de forma indireta. Eu preciso visualizar isso de forma indireta. Então, eu vou pegar um tubo. Então, aqui, ó. Vou pegar um tubo. Eu vou colocar, tá vendo isso daqui? Isso aqui é o gelzinho, meu meio de cultura. No meu meio de cultura, eu tenho que deixar só o tipo de açúcar que eu quero verificar se a bactéria utiliza ou não. Então, aqui, como é a lactose, aqui só tem a lactose, certo? Só tem a lactose. Pronto. Então, eu preparei lá minha receita nutricional, com meu carbono, com meu nitrogênio, tudo para permitir o micro-organismo crescer, e acrescentei um único açúcar conhecido, que é a lactose. Pronto. Semeei o meu micro-organismo. Vejam, se eu quero saber se aquele micro-organismo fermenta ou não, eu já tenho que ter ele isolado, tá? Esta bioquímica, ela só se processa, ela só é feita a partir do momento que eu já tenho meu micro-organismo isolado lá no meu meio de cultura. Que eu já tenho ele, pelo menos, identificado como gênero ou como família. Porque eu só decido a bioquímica quando eu já tenho determinado a qual gênero ou a qual família ele pertence. Pronto. Se eu já tenho, agora eu vou... ele pertence... Aqui no meu meio de cultura e com todas as outras análises que eu já fiz posteriormente, eu já tenho condições de dizer que ele pertence à família Enterobacteriaceae. Por quê, professor? Porque eu já sei aqui neste momento que ele é bacilo gram-negativo, fermentador e oxidase negativa. Eu já tenho esta informação aqui. Então, por isso eu sei que ele pertence a esta família Enterobacteriaceae e por isso eu vou fazer esses testes que eu estou falando aqui para vocês. Então, pronto. Agora eu vou testar e o meu primeiro teste que eu estou fazendo é o da fermentação. Coloquei o açúcar que eu quero aqui, junto com meus nutrientes, e agora o meu micro-organismo isolado lá no meu meio de cultura, eu vou retirá-lo e vou semear onde? Aqui no tubo, onde eu quero testar quanto à fermentação. Pronto. Vou semear ele aqui, vou colocar lá na minha estufa e naquele tempo que eu falei para vocês, 12, 18, 24 horas, eu vou avaliar o que foi que aconteceu. Então, por exemplo, o meu meio original que eu semeei era vermelho, tá? E aí, depois de 18 horas, quando eu fui avaliar, ele estava amarelo. Então, significa que houve uma mudança. Esta mudança de cor é a minha identificação visual de que o meu micro-organismo utilizou aquele açúcar. Então, vamos lá. Eu semeei meu micro-organismo. Para ele se multiplicar e para ele crescer, ele vai utilizar os nutrientes, inclusive o açúcar, né? Então, como é que ele vai utilizar o açúcar aqui? Ele vai entrar este açúcar por um poro,
ele vai usar suas enzimas para quebrar esse açúcar, utilizar um desses açúcares no seu metabolismo, e o que ele não utilizar, ele vai jogar para fora, né? Ele vai excretar. Excretar para onde? Para o meio de cultura. Então, aqui, por exemplo, ele vai excretar ácidos mistos, ácido pirúvico. Então, tudo que ele não utilizar, ele vai jogar para fora. E isto vai estar aqui no meio. E quando essas substâncias ácidas estão jogadas para o meio, eu tenho aqui um indicador de pH. Vocês vão de convir comigo que o lançamento desses ácidos aqui vai mudar o pH deste meio de cultura, né? E quando muda o pH, há a inversão de cor, do vermelho para o amarelo, né? Então, quando há essa mudança, eu não vi a fermentação acontecendo, mas eu sei que mudou de cor, por quê? Porque houve uma excreta de substâncias ácidas, e essas excretas, ela advém do metabolismo ou da utilização do açúcar por esse micro-organismo. Então, vejo que eu estou vendo isso de forma indireta. Eu não vi a fermentação acontecendo, mas eu vejo ela indiretamente, tá bom? Então, vamos lá imaginar que o tubo seria esse, ó. O meu tubo original, ele é de cor vermelha, tá? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um meio de cultura, o fabricante me diz, olha, o teu meio, para verificar a fermentação, ele é vermelho e ele contém um determinado açúcar lá. Você vai semear o micro-organismo, vai deixar lá na estufa 12, 18, 24 horas. Se não mudar de cor, permanecer vermelho, o que é que significa? Significa que o micro-organismo não utilizou o açúcar, porque não houve a mudança de pH. A mudança de pH ela vai ocorrer porque há todo aquele metabolismo e a produção de ácidos mistos, tá? Então, aqui eu diria, ó, este tubo significa que o meu micro-organismo não fermentou o açúcar. Se ele muda para o amarelo, qual é a identificação e interpretação que eu vou fazer? Que ele utilizou o açúcar e esta mudança de cor é devido à produção dos ácidos mistos produzidos pela metabolização ou pela fermentação daquele açúcar que você utilizou. Tá certo, pessoal? Eu vou parar aqui para a gente não colocar muito conteúdo dentro um assunto um pouco mais complexo, tá? Eu queria que vocês olhassem para esse assunto no sentido de tomar conhecimento de que ele existe, para quando vocês verem lá na outra disciplina Microclínica 2, no próximo semestre, vocês não se espantem e não seja mais novidade para vocês, tá? Então, aqui para a nossa disciplina Microclínica 1, eu quero que vocês tenham entendimento nesse momento que esta bioquímica que a gente está falando, ele está dentro da fase que nós estamos conversando agora no momento, que é a fase analítica, microscopia, cultura e bioquímica, que é isso que eu estou falando agora para vocês. Tá ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, professor, nenhuma, eu acho. Tá certo. A gente vai trabalhando aos poucos, tá? Não esqueçam. Eu quero que vocês se preocupem aqui mais com a organização da ideia na cabeça de vocês, de saber que isso existe, do que com a própria prova, tá? Você já sabe a metodologia que a gente segue. A gente trabalha os conteúdos e semana anterior à prova, a gente trabalha revisões pontuais de assuntos que estarão dentro da prova, tá? Então, não deixe que o coração de vocês fique preocupado por causa de um conteúdo um pouquinho mais complexo. Se preocupe, antes de qualquer coisa, com a aprendizagem. Professor, tá certo? Oi, pode perguntar? Eu estou bastante preocupada nessa lâmina aí, que o senhor falou 24 horas, né? Chegou o resultado da coloração mais amarela. Pode ser mais um tempo ou 24 horas é o suficiente? Pode sim, tá? Alguns testes desses, elas demoram um pouco mais do que outros, tá? Então, tá. mas o tempo, normalmente, é o mesmo tempo de cultura convencional que a gente já utiliza. 12, 18, 24 horas, tá? Normalmente, nesse período
ele já vai apresentar ou não esta repercussão, tá? Mas Então, por pode, né? exemplo, para micro-organismos que demoram, por exemplo, tem micro-organismo que demora mais tempo Sim, para, por exemplo, fermentar. Então, é por isso que eu tenho 2 testes de fermentação aqui, ó, o KIA sim, e o NPG. É um teste de fermentação também, tá? O sim. KIA, o açúcar, se eu pudesse trocar em miúdos para vocês aqui, seria: o KIA é um açúcar que está inteiro, é aquele dímero. O NPG é como se eu já pegasse um açúcar mais simples, que ele consegue assimilar mais rapidamente do que pela via do KIA. Então, se ele consegue assimilar mais rápido, a repercussão e a característica visual aqui vai ser mais rápida também, tá? Então, muitas das vezes, para esses micro-organismos que demoram mais tempo para fermentar, isso acontece, eu utilizo testes de fermentação que dão esse resultado um pouco mais rápido. Tá certo? Agora entendi. Se ninguém mais tiver pergunta, por hoje é isso. E a gente vai conversando, tá, pessoal? Vamos manter a nossa comunicação e a gente vai colocando aí os assuntos, as novidades em dias, tá bom? Desejo um bom dia a todos. Você Bom também, dia, muito obrigada. professor. Oi, alguém quer perguntar? Não, bom dia. Tá, bom dia. Tchau. Tchau, tchau.